Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vamos começar mais uma videoaula. Esse é o último capítulo dessa unidade 2, tá? Que a gente vai ver. Eu novamente vou dividir ele em duas partezinhas, porque ele é um capítulo bem extenso, que trabalha algumas questões centrais, né? Sobre processo de mudança, né? No nosso país, no Brasil. E aí é muito importante que vocês compreendam bem direitinho quais pontos são importantes e quais pontos vão ser necessários para que vocês continuem estudando e relembrando esse assunto, tá bom? Então, eu vou dividir ele em dois. Hoje a gente vai ver a primeira parte, eu vou passar as atividades, e aí na outra semana, na posterior, a gente vai ver a segunda parte, ok? Essa aula é a aula do oitavo ano, então, oitavo ano, manhã e tarde, estou com muita saudade de vocês, né? E, assim, esse é um assunto super legal que eu gostaria muito de poder estar recebendo feedback de vocês, se vocês estão gostando, mas, de toda forma, né? Eu espero que seja bastante produtivo e vocês estejam conseguindo desenvolver bem as atividades. Ok? É isso. Então vamos começar. Eu vou colocar para apresentar minha tela, tá? A gente vai ver pela tela mesmo, né? Aquela parte do livro para que vocês acompanhem bem, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A primeira questão aqui, né, a gente vai entender que a gente vai ver hoje, né, um pouco desse posicionamento do Brasil enquanto Brasil independente, né? A gente viu todos os processos de independência da América Latina, né? Da América Latina e também da América do Norte, da América Central, enfim. A gente viu todos os processos de libertação da América e a gente está chegando no nosso último processo de libertação da América, né, que é o Brasil. Então a gente vai visualizar como é que vai se dar essa independência, né? Quando a gente estuda de outros países americanos, como, por exemplo, a gente vê Venezuela, né, Colômbia, Cuba, é um pouco mais complicado porque existe um distanciamento, né? A gente não conhece muito sobre a cultura, sobre as pessoas, então é um pouco mais complicado de estudar. Quando a gente fala da independência do Brasil, a gente sente uma aproximação mais forte. Então eu espero que seja mais fácil para vocês assimilarem esse conhecimento de hoje, tá bom? De toda forma, se não for fácil, se vocês acharem complicado, vocês podem procurar mesmo no YouTube, né? Ou podem falar comigo mesmo pelo meu Instagram, que é professora Jamília Mesquita, né, para tirar algumas dúvidas posteriores. Eu estou à disposição de vocês para que a gente converse, tire dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Inclusive, eu vou fazer algumas postagens sobre a independência do Brasil. Vou colocar alguns fatinhos lá sobre a independência do Brasil durante essa semana que vem, tá? E aí vocês podem acompanhar por lá, né, e tirar dúvidas, enfim, tá bom? E aí é isso, vamos começar. E o Brasil independente. Eu gosto desse capítulo, ele tem essa imagem, né? Ele coloca uma imagem aqui, ó, uma mulher, né? A sua escrava, tem uma criança brincando, né? Olha, é uma gravura do Jean-Baptiste Debrecht, né? De cerca de 1835, tá? Eu vou até diminuir aqui, vou passar para o outro lado da imagem para vocês verem, ó. Olha só. Vamos ler aqui. A independência do Brasil foi resultado de um longo processo de transformações políticas e de lutas por autonomia na colônia, né? Em 7 de setembro de 1822, e aí vocês sabem que no dia 7 de setembro a gente comemora a nossa independência, né? A situação foi oficializada por Dom Pedro I, dado início a um novo período da nossa história, o período imperial. Porém, as transformações causadas por esse evento essencialmente político pouco vão alterar o modo de vida das pessoas mais pobres. Então, assim, pelo que vocês estão percebendo aí na imagem, por mais que exista a independência, vocês ainda estão vendo o processo de escravidão vivíssimo aí, né? A todo gás. O processo de escravidão ainda vai permanecer. Tia, por que o processo de escravidão vai permanecer mesmo o Brasil se tornando independente? Porque esse processo de independência ele não vai ser, vamos dizer assim, não vai ser as massas,
né, as pessoas mais pobres, a população, como foi, por exemplo, no Haiti, não vai ser as pessoas mais pobres que vão tocar esse movimento de independência. Vão ser os mais ricos, os mais poderosos. Então, para os mais ricos e os mais poderosos, eles tinham que fazer a manutenção, né, continuar com esse processo de escravismo, porque era um processo que estava mantendo a economia do país, né, e eles não queriam acabar com a economia do país nem com o que eles lucravam. Então, o que eles fizeram? Nós vamos só readequar, nós vamos passar por um processo de independência, mas sem grandes mudanças sociais. As mudanças vão ser políticas, sociais não. Quem é escravo continua a ser escravo, quem é pobre continua a ser pobre, quem é rico continua a ser rico. Bem bom, xibom, xibom, bombom, né? De cima sobe, de baixo desce, o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Pois é, bem isso mesmo. Então vamos ver como é que vai se dar esse processo de independência. Olha só, a independência no Brasil aconteceu de um dia para o outro ou foi resultado de uma série de acontecimentos? Essa é a pergunta, né? Você sabe se a conquista da independência do Brasil teve participação popular? Nas páginas a seguir, vamos compreender os fatos que levaram o nosso país a deixar de ser uma colônia de Portugal e obter uma autonomia política. Então, assim, ele deixa duas perguntas no ar, né? Foi um acontecimento do nada? Gerou grandes mudanças? Pelo que eu já falei para vocês sabem que não gerou grandes mudanças, e pelo que a gente viu ali naquele quadro do Jean-Baptiste Debrecht, né? Então, vocês viram que não gerou grandes mudanças no eixo popular, no eixo social, né? Nem teve participação popular do jeito que essa participação ela mudasse realmente, vamos dizer assim, essa constituição social, né, do escravismo. Isso não teve. E vocês sabem também que aí a gente vai ver se esses acontecimentos eles foram de um dia para o outro ou se eles demoraram um tempinho para acontecer, né? Como nós vimos no modo anterior, no século XVIII, alguns movimentos revolucionários questionaram o domínio português e buscaram mais autonomia política, como a Conjuração Mineira e Baiana. A gente viu isso no módulo passado, né? Porém, no início do século XIX, do século XIX, alguns acontecimentos na Europa e na colônia vão acelerar o processo de independência. Então, olha só, a gente viu que lá no século XVIII a gente vai ter alguns processos que vão lutar pela independência, mas vocês sabem que esses processos eles vão ser duramente reprimidos, como a Conjuração Mineira, que a gente viu, ou a Baiana. A gente sabe que eles foram duramente reprimidos, né? Enfim. Porém, entretanto, todavia, só no século XIX que esse movimento de independência realmente vai começar, né, a andar. Então, parece-me, para mim, que o nosso processo de independência ele foi feito por etapas, né? Não foi um processo assim, do nada, pá, chegou, estamos independentes. Não, ele vai passar por várias etapas. Vamos lá. As consequências do bloqueio continental. No período em que o Brasil era colônia de Portugal, a Inglaterra era um dos principais parceiros comerciais dos portugueses, tá? Vou até marcar aqui para vocês. Nessas trocas comerciais, os ingleses forneciam produtos manufaturados e os portugueses as mercadorias produzidas nas colônias, como açúcar e algodão, né? No caso, os ingleses eles faziam os tecidos, né? E os portugueses enviavam algodão para ser feito esses tecidos. Então, assim, e aí em troca, né, a Inglaterra vai enviar esses tecidos, esses produtos manufaturados aqui para o Brasil. Os dois países tinham, inclusive, um acordo, o Tratado de Panos e Vinhos, que definia as regras para o comércio de vinho e azeite dos portugueses e dos tecidos dos ingleses. Gente, esse tratado é tão engraçado. Vamos marcar esse tratado aqui, que eu vou explicar um negocinho para vocês. Esse tratado, né, ele é um tratado meio enganoso, se vocês forem prestar atenção. Olha só. Tratado dos Panos e Vinhos. O Portugal tinha que enviar vinho e azeite português para a Inglaterra. Em troca, Portugal só podia comprar tecido da Inglaterra, né? A Inglaterra enviava tecido para Portugal. Me diz uma coisa, o que é mais necessário? Vinho e azeite ou tecido? Tecido, né? Claro. Então, assim, a Inglaterra estava lucrando muito mais com esse acordo do que Portugal, né? O vinho e o azeite era um produto que os ingleses comercializavam dos portugueses? Era, mas não um produto de extrema necessidade, como é o tecido, por exemplo, né? Os tecidos mais rústicos, eles serviam para
para também, vamos dizer assim, vestir os escravos. E os tecidos eram muito caros, né? Então tinha essa coisa do preço também. Então, assim, esse tratado de panos e vinhos, na verdade, é só uma forma da Inglaterra continuar exercendo controle sobre Portugal e Portugal pensar que está fazendo um acordo, mas na verdade não era um acordo nada favorável para Portugal, tá bom? Contudo, esse comércio entre os portugueses e ingleses foi afetado pelas políticas de Napoleão Bonaparte. Isso daí vocês já viram comigo, né? Oitavo ano. Governante francês, com a intenção de fragilizar a economia inglesa, em 1806, Napoleão declarou bloqueio continental, proibindo outros países de comercializar com a Inglaterra. Dessa maneira, o governante de Portugal, Dom João, se viu em uma situação complicada, pois ao mesmo tempo que o comércio com os ingleses era fundamental para a economia portuguesa, ele corria o risco de ter seu território invadido por Napoleão. Assim, para resolver esse impasse, Dom João resolveu vir para o Brasil com parte da corte portuguesa, transferindo a sede do governo para a colônia. Em 1808, cerca de 4.500 pessoas desembarcaram no Rio de Janeiro. Agora nós vamos para aquela conversa que a gente teve quando a gente viu lá o Napoleão. Olha só. É interessante que vocês se lembrem que o Napoleão ele declara o bloqueio continental e diz: olha, quem comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir, né? Eu vou invadir. E aí ele vai ficar nessa mesmo. Eu falei para vocês que o Dom João ele vai enganar o Napoleão um tempo, né? Ele vai fazer a média com o Napoleão, vai dizer: não, eu não estou comercializando com a Inglaterra, né? A Inglaterra vai dizer: e aí, você vai acatar as ordens de Napoleão? E o Dom João vai dizer: não, eu não quero saber do Napoleão, eu tô nem aí pra ele, né? Eu não vou acatar, vou continuar comercializando com vocês. E aí ele vai fazer esse jogo duplo, né? Quase uma minissérie, quase uma série da Netflix, o Dom João enganando um, enganando o outro, né? Obviamente, ele estava enganando muito mais o Napoleão, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai optar por manter, né, as relações boas com a Inglaterra. Inclusive, são as navegações inglesas que vão buscar o Dom João, né? E o Dom João vai em navegações em embarcações inglesas, vem para o Brasil em embarcações inglesas, né? E vocês sabem que a Inglaterra ela tinha uma marinha continental extremamente poderosa. Então, o Dom João resolve vir para o Brasil, né? Porque ele sabia que o Napoleão não ia conseguir chegar, e se chegasse não ia ter tanta força, né? Nem ia conseguir combater, porque o nosso país é um país extremamente grande, ele tinha como fugir, se esconder, enfim. Então, assim, para ele era melhor que ele estivesse aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer? O Dom João vem para cá, né, junto com essas 4.500 pessoas, e aí a gente vai ver o que é que vai gerar de consequência para o nosso país essa vinda da corte real para cá para o Brasil, né, essa vinda da corte real fugida para cá para o Brasil. Vamos lá. E aí tem uma gravura, né? Vamos continuar. Olha só, a corte portuguesa no Brasil. Isso vai ser ótimo. A transferência da corte portuguesa para o Brasil causou diversas mudanças no cotidiano colonial. O fluxo de pessoas e mercadorias na cidade aumentou e muitos costumes portugueses foram importados pela elite, como no caso das vestimentas europeias. Pois é, né? Aqui no Brasil, essa quintura maravilhosa, né? Essa quintura, e os caras importam logo o quê? As roupas da Europa, né? Pra gente ficar passando esse calor, né? Que até hoje a gente ainda importa roupa de países, né? E roupas que não se adequam ao nosso clima. Mas, principalmente nessa época, você, aqui no Brasil, nesse calor, no calor do Rio de Janeiro, usar uma roupa europeia, né? Um daqueles vestidos com um monte de vestido por baixo, uma daquelas roupas com muitas plumas, enfim, deve ter sido um terror. Mas a elite, né, por uma questão de distinção social, essa elite ela vai sim importar as vestimentas europeias e vai usar e vai se sentir super nobre, tá? Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João ao chegar ao Brasil foi assinar o decreto autorizando a colônia a comercializar com outros países, acabando com o exclusivo comercial. A nossa colônia, o Brasil, ele só podia comercializar com Portugal. Obviamente, há exceções, vocês sabem, né? Sempre há exceções à regra. Mas, no geral, o Brasil só podia comercializar com Portugal. O que é que aconteceu? Quando o Dom João veio para cá, ele precisava
como aqui virou sede do governo de Portugal, né, ele precisava autorizar que a gente comercializasse com outros países, né? Porque senão como é que ele poderia tomar decisões, como é que ele conseguiria dinheiro, enfim, como é que ele ia fazer as trocas comerciais, as relações, tá? Como é que ele ia governar? Então, assim, ele precisava acabar com o exclusivo comercial, e foi isso que ele fez. Em 1815, se encerraram as guerras napoleônicas e foi solicitado a Dom João que retornasse a Portugal. Contudo, muitas estruturas administrativas já estavam consolidadas no Brasil, e isso dificultou o retorno imediato da autoridade portuguesa. Assim, Dom João estabeleceu um novo status político ao Brasil, que passou a ser chamado de considerado Reino Unido de Portugal e Algarves. Olha só. Não gostei desse nome não, mas tudo bem, tá? E aí o que vai acontecer? Olha só. Vamos ver só essa curiosidadezinha bem rapidinha. As reformas feitas por Dom João em São Francisco. As reformas feitas por Dom João no Brasil também estavam relacionadas ao campo das artes. Ele fundou a Escola Real de Ciências, Arte e Ofícios, com o objetivo de incentivar a vida dos artistas e arquitetos europeus ao Rio de Janeiro. Em 1816, um grupo de artistas chefiado por Joaquim Le Breton chegou ao Brasil, compondo o que ficou conhecido como Missão Francesa. Um dos principais artistas que vieram para o Brasil foi o Jean de Baptiste Debret, que é aquele lá do quadro do começo, pronto, que representou em suas obras o cotidiano da população, o trabalho dos escravizados e as cidades brasileiras daquela época. Suas obras são importantes documentos para o estudo da nossa história. A Missão Francesa contribuiu para consolidar a prática da arte acadêmica no Brasil, tá bom? O Dom João, pessoal, quando ele vai chegar aqui no Brasil, ele vai investir muito em, vamos dizer, a gente era uma colônia meio, vamos dizer assim, atrasada, né? Então, ele vai investir muito, né, em fazer mudanças aqui no Brasil para que ele e a família dele pudessem morar com qualidade. Então, ele vai fazer várias coisas, como criação de escolas, né, de liceus, também tem a criação do próprio Jardim Botânico, enfim. O Rio de Janeiro ele vai tomar novos ares. E essa galera que vai chegar junto com o Dom João, né, vai ficar num lugar de muitas pessoas, inclusive, tá? Por quê? Porque eles vão vir para o Brasil, mas aí eles são nobres, e aí o Dom João vai mandar desapropriar casas, pessoas que moravam em casas, né, para poder essas pessoas ficarem em regiões habitadas, em casas boas, e as pessoas que moravam naquelas casas foram levadas para outros lugares, né, para construir uma nova casa, ou enfim. Olha só sobre a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela vai ser de extrema importância para a gente entender como é que vai ser esse processo de independência do Brasil, tá? A vinda da corte portuguesa para o Brasil vai fazer com que a cidade do Rio de Janeiro exerça um protagonismo em relação às outras regiões do Brasil. Antes, pessoal, como a gente viu no começo, o Nordeste ele vai ter uma grande importância. Por quê? O Nordeste vai ser uma região açucareira extremamente importante para dar continuidade à formação civilizatória, né? Então, assim, aonde vai ter os principais trocas comerciais vai ser, primeiro a Bahia vai ser a nossa primeira, né, capital, justamente pelo tráfico comercial, o tráfico negreiro, o tráfico comercial em geral, e ser uma região mais próxima do Nordeste. Depois vai para o Rio de Janeiro, mas mesmo assim, as regiões nordestinas não vão perder a sua importância, porque eles continuam a produzir um bem que é super caro, super em alto, que é o açúcar. Só que com a vinda da família real, todos os recursos vão ser direcionados para a cidade do Rio de Janeiro. Todos os investimentos do país vão ser direcionados para a cidade do Rio de Janeiro. E isso daí vai gerar uma grande satisfação em grande parte da população do país. Na região do Nordeste, no início do século XIX, a situação estava crítica, pois a queda da exportação açucareira e uma seca intensa gerou uma grave crise econômica. É aquilo, né? Antes a gente vai ter o açúcar super caro, né, valendo a pena, o pessoal comercializando, e aí o preço do açúcar vai começar a baixar, porque vão ter outras regiões, outros países produzindo açúcar também, então o preço do açúcar vai começar a baixar. E também a gente vai ter uma seca muito intensa e isso vai gerar um embate econômico, né, uma crise econômica. Nesse contexto, a elite de Pernambuco passou a reivindicar mais participação no governo,
buscando mais representatividade nas decisões. E, ó, é importante ressaltar, elite de Pernambuco, tá? Setores da população também aderiram a esse movimento de forte caráter anti-lusitano. No início do século XIX, ideias liberais, inspiradas no iluminismo e na Revolução Americana, já circulavam na região e deram fundamentação a reivindicações dos rebeldes. A Revolução Pernambucana teve início em 1817 e, com a tomada do poder pelos revoltosos e com a instituição de um governo republicano na cidade de Recife. O movimento foi difundido para outras regiões do Nordeste, como a Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. E teve como um dos seus líderes o Frei Caneca. Pessoas de diversos, vou até marcar aqui, tá? Pessoas de diversos grupos sociais se mobilizaram contra o domínio português. Setores de militares, comerciantes, artesãos, religiosos, proprietários de terras e etc. O movimento durou cerca de 70 dias e, obviamente, foi desestabilizado pelas forças portuguesas. Os líderes da Revolução foram presos e punidos. Embora não tenham avançado nos resultados esperados, o movimento pernambucano foi muito importante difundindo as ideias do iluminismo e da liberdade, né? Difundir ideias de libertação, de olha, a gente pode ser um pouquinho mais, né? Por favor, né, Brasil? Consciência. Então vamos lá, nossa última páginazinha de hoje. Como vai se dar o contexto português? Com a corte portuguesa vivendo no Brasil uma grave crise política e econômica, ficou meio torto, mas dá para entender, se desenvolveu em Portugal. Os motivos que causaram essa situação foram a ausência de um governo central. Portugal está triste, viu, pessoal? Não tem governo lá, o governo está aqui. Já que D. João se encontrava no Brasil. E o fim do exclusivo comercial que diminuiu o lucro dos portugueses, né? Vocês sabem, porque assim, pessoal, o que acontece? Desculpa, eu errei aqui, vou apagar. Pronto. O que acontece? Antes a gente só podia comercializar com os portugueses e só podia comprar deles também. Então a gente comprava materiais super caros que vinham de Portugal. Quando o D. João ele corta esse exclusivo colonial, o que a gente vai ter? A gente vai ter liberdade para escolher o preço mais barato, escolher o preço mais justo. E aí é que o negócio vai começar a ficar ruim para os portugueses, tá? Assim, em 1820, pressionado principalmente por grupos de comerciantes e militares, o governo português convocou uma assembleia conhecida como Cortes de Lisboa, com o objetivo de aprovar uma nova constituição ao país. O grupo político que liderou o movimento era adepto das ideias liberais, ou seja, desejava limitar os poderes do rei. Por isso, esse movimento de tentativa de renovação política foi chamado de Revolução Liberal do Porto, tá? Olha só, tem uma aquarela, inclusive, do Debrecht, que vai representar a partida da família real. Vamos entender por que eles vão embora, tá? Olha só, em meio às discussões, muitos deputados portugueses reivindicaram o retorno de D. João a Portugal. Cedendo à pressão, o governante resolveu deixar o Brasil e voltou ao seu país em 1821. A Constituição Portuguesa foi então aprovada com algumas limitações ao poder do rei. No Brasil, D. João VI deixou o seu filho, D. Pedro, o príncipe regente. Vamos entender como é que é o dia do fico? Dia do fico ou no fico? Mesmo com o retorno de D. João VI, deputados portugueses não aceitaram a permanência de D. Pedro no Brasil. Eles também exigiram o retorno do príncipe, que era herdeiro do trono português. O regente, porém, não tinha intenções de regressar a Portugal, visto que tinha estabelecido muitos laços políticos no Brasil. Assim, na data de 9 de janeiro de 1822, quando ele assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil, ficou conhecido como Dia do Fico. Pouco a pouco se configuravam as condições políticas que vão se resultar na independência do Brasil. Ah, tia, a gente ainda não vai ver hoje como é que o Brasil vai ficar independente? Não, ainda hoje não. Hoje a gente tem que entender como é que vai ser esse processo, né? Até esse dia do fico aí, ficou no fico. E vocês vão fazer essas duas atividadezinhas, que é a página 338 e 339, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver como é que vai ser esse processo de independência, né, para o Brasil, tá bom, pessoal?
Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar comigo lá pelo meu Instagram, enfim. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, enfim, estou lá, estou à disposição de vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, né? E eu espero que, estudando um pouquinho da história do Brasil, a gente consiga compreender um pouco mais sobre a nossa formação. Tá bom? É isso. Grande beijo, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.